E já veio aquela coisa, pô, vou pra Itália. Eu primeiramente, saído de perto de casa, eu não tinha saído ainda. A única coisa que o máximo que eu tinha ido era pra Caxias, que era, não é nem perto. Eu falei, mas se é pra ir, vamos lá, vamos enfrentar, né? Tava acostumado com a realidade do Grêmio e tudo mais. Chegando lá, até que eu passei um pouco de aperto, porque chegando lá o meu time era um time da Série C na época. O time no começo era um time bom, estruturado e tudo mais. Só que começou a acontecer problemas internos lá com a diretoria e tudo mais, que os caras começaram a roubar dinheiro do time. E foi um saindo para um lado, outro saindo para o outro. Chegou numa época que não tinha mais nada. Tinha diretor, não tinha mais nada, tinha só o treinador e alguns caras. E eu lembro até na época que nós se juntamos, fomos conversar com os gerentes que tinham sobrado lá, eles falaram, não tem o que nós fazer. Nós vamos tentar ajudar você de alguma forma, só que foi todo mundo embora e nós já estávamos sem receber há 3 meses. E eu morando na Itália, longe de todo mundo, na época não tinha uma estabilidade financeira. Eu morava na Itália longe de todo mundo e não tinha para quem eu recorrer, né? E tinha saído de casa cedo, não cedo, mas nunca tinha saído de casa. Quando saí fui para bem longe, então eu acabei ficando lá passando por um pouco de aperto. Teve dia até dois dias que eu acabei não comendo por falta de dinheiro. 2 dias seguidos, e aí depois até a minha noiva foi pra lá. E nós pegamos, tinha que juntar as moedinhas para ir comer no supermercado e tudo mais. Ela comia salada para nós não gastar, né? Porque nós tínhamos que pagar o hotel e nós não podia gastar. E tinha pouco. E daí nós acabamos passando por um grande aperto, mas eu tiro dessa primeira parte que eu tive lá na Itália como lição, que me serviu para me amadurecer um pouco, porque na época que eu saí daqui eu era bem jovem e tudo mais. Aí passando por esse sufoco eu acabei amadurecendo. Aí depois dali eu acabei indo pro Modena, que daí no Modena foi melhor. Um empresário, o Antônio Calhendo, tinha visto um jogo meu e conversou com o meu empresário para mim ir para lá. Daí meu empresário, o Fernando, me levou, conversou com os dois e eu fui pro Modena, que era o time da Série B. Lá foi totalmente diferente, foi o oposto. Que eu jogava no Cosenza, que foi o primeiro time que eu fui pro Modena. Foi totalmente diferente, que lá eu cheguei, que a estrutura de time B lá é como de time A aqui. E cheguei lá jogando, fiz um amistoso, até no primeiro amistoso que eu joguei eu acabei fazendo um gol e tudo mais. E daí trabalhei uma semana que eu ia jogar de titular já. Aí quando eu fui jogar de titular, no treino da semana eu acabei me machucando. Senti a dor no joelho. Nisso aí eu fiquei 1 mês e meio parado. E a Série B rolando e tudo mais. Aí eu voltei a treinar, consegui treinar 2 semanas. Quando eu ia jogar de novo, num treino recreativo, um dia antes do jogo, eu fui arrancar uma bola e eu acabei abrindo a coxa. Não joguei de novo. Fiquei mais 3 semanas parado. E todo mundo jogando. E eu doido pra jogar, só que só me machucando. E daí faltava o quê? Faltava umas 3 semanas pra acabar e eu tinha voltado. E daí eu acabei começando, fui 2 jogos no banco. E daí no último jogo do campeonato eu joguei. Até nós ganhamos do Novara, que na época já tinha subido. E nós acabamos ganhando do Novara lá, 2-1. Chegou no final do ano, os caras vieram pra mim renovar o contrato, que o Antônio era empresário, mas também ele que botava o dinheiro no clube. E daí ele veio pra mim renovar o contrato, só que acabaram não entrando em acordo, ele e meu empresário, eu acabei indo embora. E daí voltei pro Brasil. Eu fiquei um tempo aqui, acho que 1 mês e pouco, que era época de férias até. Depois fui pro Benevento, time da Série C de novo. Só que lá também, era perto de Nápoles, uma cidade meia suja, não era uma cidade boa assim. O time também não estava indo muito bem e eu falei pro meu empresário, não, vou voltar. Joguei a primeira parte do primeiro turno lá. E chegou em janeiro, eu falei, não quero mais ficar aqui, vou voltar, quero voltar pro Brasil.